Forma de amor. Senhor Hélios, boa noite. Tudo bom, meu amigo? E olha só a camisa fashion do cara. Botei a fundo branco, botei uma camisa colorida. Só um instante. Depois devidamente editado. Estamos aqui para isso. É isso aí. Tudo bem? Cara, tudo ótimo. Número 3. Isso aí. Três? Pô, é três. Terceira. É isso aí. Conseguimos. Graças a Deus, muito bem. Ah, são as mais difíceis. São as três primeiras. A gente conseguir É, fazer. acontece. Ter. Ainda bem que acontece, né? E a gente está conseguindo passar, acho, uma mensagem legal. As pessoas que têm feito comentários, os comentários têm sido positivos, excetuando, obviamente, a questão da qualidade que a gente teve na primeira, né, que É, a gente teve algum problema, não sobre o conteúdo, as pessoas estão criticando a questão da imagem, aí todo mundo começa, você devia regular uma luz mais clara, mas aí começa o detalhamento, mas o que eu fiquei feliz é que o que a gente está falando, o que a gente está conversando, tem sido útil. Né? Eu é não, isso não aí. tive eu não tive grandes críticas. Inclusive, um amigo da Sul América, o Ronaldo Marcos, que você conheceu, e ele falou assim, que ele até postou, gostei das ponderações, boas ponderações. Falei, cara, a ideia é essa, que a gente possa trocar uma ideia e que essa ideia seja, acima de tudo, uma ideia voltada à cultura e à discussão, né? Porque a gente está no momento exatamente médio de transição. É, Agora, o tema que você resolveu conversar, fazer uma discussão, é um tema que é complicado, porque eu acho que a maioria das pessoas elas não entenderam o movimento que houve e o reflexo desse movimento, que foram as aquisições, né? O mercado fez isso, diminuiu é. muito. E pegando o gancho nisso que você falou, mas recuperando também um pouquinho do que o pessoal colocou de sugestões, né? Acho que assim, todo início é assim, passa para adaptações, sugestões são sempre Ah, bem-vindas, a gente vai adaptando. Mas assim, somos dois profissionais que já estão aí no mercado. Você há muito mais tempo que eu há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, né? Mas a gente passa as nossas impressões do que a gente vivenciou de dentro, de fora e vendo o mercado, né? E entrando no tema que você colocou, um estudo já feito lá atrás, numa operadora que eu atuei, muito bem feito até a época, e que a gente via por um estudo atuarial de produtos e tudo mais, foi assim, falando da aglutinação das operadoras de saúde em função das exigências da agência e mostrando a curva, né? Que você tinha lá mil e tantas operadoras, a tendência é que em 10 anos ou mais isso diminuísse pela metade. A gente está chegando próximo a isso. sim. Então, houve uma concentração pela exigência da própria Agência Nacional de Saúde em função das normativas, das resoluções, soluções colegiadas e tudo mais que se sai, que a gente tem que acompanhar lá, né? Tanta novidade operacional, garantias, e de botar CNPJ, prestador de serviço, o mercado já mudou tanto, né? Até a própria forma de reajustar a carteira, que nem todas as operadoras estariam prontas para isso ou estariam dispostas a avançar no mercado dessa forma. E com essas garantias até de tratamentos, medicações, né, que você vê para alguns como câncer e tudo mais, que tem essas obrigatoriedades, faz com que as operadoras realmente se aglutinem, sejam feitas aquisições ou até portabilidade especial que a gente acompanhou já no mercado algumas vezes e se vê recentemente o caso da própria Federação do Rio de Janeiro com das cooperativas aí no Rio, do que aconteceu com a própria Unimed Rio, né? Sem aqui nenhuma fala de crítica à operadora de forma alguma, mas é natural que a gestão e a forma como se conduz ali, se não atender às exigências da agência, não avança. E há um interesse em outras operadoras, porque você tem dois grandes segmentos aqui, né? Você tem as seguradoras ali, que são todas operadoras, né, Elis? Igual a gente falou da última vez. Sim. Mas você tem ainda uma segmentação que você entende o mercado. As seguradoras, que tem outros nichos, outros produtos, outros segmentos. Você tem as operadoras que são semi-verticalizadas ou verticalizadas e entendidas como medicinas de grupo e as cooperativas. A verdade é que se você juntasse todas as cooperativas médicas, elas tinham um potencial de carteira, uma carteira maior, um número de beneficiários maior do que as operadoras privadas. O que aconteceu é que houve uma mudança nesse quadro, né? Então, muitas aquisições aí foram feitas com base nesse potencial de mercado, mas que são aquisições feitas no próprio Brasil. Quando você vem com grupos de fora, há uma guerra, um choque cultural e de entendimento do nosso mecanismo de saúde em composição com o SUS, que não é para todo mundo, né? Então,
Essas aquisições mostram potencial de mercado, desenvolvimento e, por essa mudança de quadro das cooperativas, uma observação de que há alguma deficiência ali nesse mercado de cooperativas de se fazer um produto regionalizado, que foi o tema da última live, para poder ganhar mercado e ser mais competitivo. O que você acha aí desse cenário para a gente desenvolvê-lo? Olha só, eu acho, primeiramente, eu acho a sua linha de raciocínio perfeita, tá, no que aconteceu. Até porque a gente teve agora, vamos lá, fatiando um pouquinho. As empresas americanas que entraram aqui, todas se ferraram em saúde. Todas. Não nos outros ramos ligados a seguros, mas no ramo de saúde especificamente, porque é muito complicado uma empresa que está acostumada a ter uma importância segurada final, ter que, de repente, abrir um cheque em branco. Depois é muito complicado também ela está acostumada a você ter um rol taxativo, esse rol ser chamado de taxativo, mas ele também é um exemplo, ele serve de exemplo e de base. O que não existe em lugar nenhum. Ou é um ou é outro. Então, a gente também não pode falar. Então, empresas que vêm de países de outro tipo de cultura, você pode até, se pegar aquele livro do Max Weber sobre os países protestantes e a questão da cultura, é exatamente isso. Você tem uma noção de fidelidade ao que está escrito muito grande. Me parece maluco, porque é o único lugar que a gente tem essa fidelidade ao que está escrito é em Jogo do Bicho, que é uma coisa ilegal. Então, você está comprando um plano que, teoricamente, estaria dessaturando a área de saúde, mas o pessoal entende que saúde é uma obrigação do Estado, mas não é exclusiva do Estado. Então, ele fala assim, você está usando, na verdade, eles invertem a prova, o ônus da prova, dizendo assim, não, peraí, você está montando um plano de saúde e usando o Estado como base, e não a visão ao contrário. Então é muito complicado para você pode ver, uma Aetna, uma Cigna, uma United entrarem aqui, todas tomaram ferros estrondosos. Você não pode querer chamar um atuário e falar assim, olha só, tem cálculo para. Tem que começar a colocar cálculo para doenças que ainda não são reguladas, tem que colocar um cálculo de reserva matemática jurídica, tem que colocar um cálculo, porque você teve de 98 para cá, mais ou menos umas 2.300 modificações na lei. Eu ainda acho que a ANS ela faz uns trabalhos muito bons para se a gente for pensar em termos de governo. As exigências de relatório, padronização de relatório, você poder começar a ter série histórica sobre saúde, é uma coisa absolutamente fantástica. Só que tem um probleminha que a gente tem aqui, que a ANS deveria ter um foco completamente voltado para planos individuais, para poder ajudar a fazer a regulação das pessoas que não têm capacidade de discussão. Porque a gente tem um problema cultural que é o problema da compra. A gente tem, desde 1970, quando a Unimed começou lá em Santos, aquela coisa toda, as pessoas estão acostumadas a pagar por alguma coisa, não ter preocupação com nenhuma estruturação financeira, reclamar que teve um aumento, fazer a utilização vingativa, porque ela teve esse aumento do plano, né, porque não tem limite, eu não usei, o outro usou, estou pagando, vou ter que fazer alguma coisa. Então a gente tem alguns desvios culturais em cima de plano de saúde que são muito, muito grandes e que a agência poderia ajudar a diminuir isso. Voltando a um outro ponto também, que é a parte de venda. Você tem, que é uma grande discussão entre os corretores de seguro, os agentes específicos, os vendedores de produto, são 3 tipos de perfil completamente diferentes, com treinamentos completamente diferentes. Então a gente não tem saúde sendo colocado um ponto de discussão de estruturação financeira. E quando a gente começa a falar assim, poxa, sei lá, a Apvida juntou com o GNDI, o negócio foi, sei lá, 120 bilhões, é um número desse, assim, maluco. Se alguém parar para pensar, peraí, eu faço parte, sou associado de uma empresa que fez um negócio de 120 bilhões, ou 120 e muitos bilhões, eu não me lembro o número, isso foi em 2022, se não me engano. Pô, 120 bilhões. Aí você vai ver a estrutura do negócio, como é que foi montado, sei lá, 40 anos para uma empresa, 30 anos para outra, e você começa a ver o tamanho do mercado. Então, é aquela coisa da aglutinação é ruim para o mercado. Não ter. Agora, em compensação, acho que a gente está tendo um outro lado. Estão aparecendo aquelas pequenas operadoras de nicho que as pessoas estão comprando sem ter a confiança
na operadora, estão comprando por capacidade financeira, pelo bolso. Então, eu acho que está muito desequilibrado por causa disso. Números pequenos, mercado concentrando, novos nichos aparecendo, as pessoas não estão conseguindo mudar de cultura. Agora, você que também faz venda, além de controle, assim como eu, o que você está achando dessa obrigatoriedade da coparticipação? Olha, a coparticipação, antes de entrar na coparticipação, até eu vou aproveitar um pouco do que você falou, que é sobre Estado e sobre plano de saúde e assistência médica privada, né? Ah, E por favor. odontológico também. Há sempre uma complementação, uma complementaridade, na verdade, entre o SUS e a saúde privada, né? Porque se ouve falar muito assim, é bem tributação, já paga imposto para ter saúde, conforme a Constituição. Ok, nossa Constituição, que foi baseada na Constituição francesa e tal, aquela coisa toda, a gente não entrega muita coisa do que está escrito ali, porque foi Sim, pensado num outro momento e o país não sustentou financeiramente para isso. Né? Questões econômicas à parte, a gente passou por alguns modelos, e foi o momento de entrada dessas operadoras de fora, né? Como Cigna, Aetna e tal, que entraram para cá e que viram que o modelo do SUS nos Estados Unidos lá, vai até um certo ponto e depois se passa para assistência privada, ou se cobra, e lá é muito rígido isso, é diferente do Brasil, que o SUS assume tudo e que agora tem essa questão de reembolso ANS, né? Que aí você, quando tem CPF, o pessoal fala, mas eu uso o SUS. Eu falei, olha, se você tem um plano empresarial, tem lá seus 1.000 funcionários e que seja, 5.000, 6.000, e usam o SUS, isso tudo vai entrar no ressarcimento à agência. Eu falei reembolso, né? Que é mais fácil de entender. Mas sim. tecnicamente é ressarcimento ao SUS, né? E aí ele acha, vou usar aqui o plano tal. Olha, não adianta você ficar usando o SUS, que é mais caro do que a tabela da operadora. Vai aumentar a sua sinistralidade, isso entra para a conta. Não adianta. Então, quando a gente fala de PME, é aquele reajuste em carteira e o empresarial, caso a caso. Quando a gente entra no mercado de aquisições, falando da venda e da obrigatoriedade da coparticipação, muitas das perguntas que são feitas aqui para o mercado e pelos clientes minha rede vai ser mantida? Meus atendimentos vão ser garantidos? O pool de risco aí dos contratos coletivos para planos empresariais, os consultores, que você segmentou aí bem, né? Tem aquele que é o vendedor, o consultor, e que não tem um treinamento ali da operadora, né? E que esse nível de profissionalização do nosso mercado ele é necessário. Já tiveram algumas iniciativas nesse sentido que não avançaram por outros conflitos de interesse. Mas quando você fala de plano de coparticipação, isso se tornou praticamente uma obrigatoriedade hoje, né? Porque você tem poucos planos, quanto mais verticalizado, quanto mais você tem um hospital próprio, clínica própria, um direcionamento e uma triagem ali, para aí sim chegar no hospital de grande risco, uma rede negociada, seja um plano de uma seguradora, de operadora cooperativa ou qualquer um que os tenha comprado, digamos assim, né? Que tem ido mais no mercado de assistência privada, a coparticipação, quando você faz uma conta de utilização no ano, que a gente puxa muito de cálculo atuarial, né? Pega lá as premissas estatísticas ali para basear o atuário, você vê que a coparticipação versus o preço sem coparte, quando a gente calcula ali o desconto, ele se torna mais viável do que o preço sem coparticipação, né? Eu vejo duas vertentes, tá, Helios? Assim, eu acho que os descontos que são feitos, uma coisa que eu não entendo, não concordo, pode ser que minha cabeça esteja completamente errada daqui a um ano, dois, cinco, ou na outra vida, eu mude de opinião, é Black Friday para plano de saúde. Isso não existe. Para mim, isso nunca vai existir. Faz Risco não tem Black sentido. Friday. Não faz Exato, não faz sentido. sentido. Eu sempre fui contra essas iniciativas, sem demérito, né, quem está fazendo, porque assim, é uma conta que vai chegar para você, é uma venda de curto prazo, a operadora não fica com o cliente, a taxa de permanência dele na operadora diminui. Então, assim, é bom para o consumidor em algum momento, porque o consumidor, o cliente, olha a coparticipação assim, cara, isso é ruim, Daniel, eu não gosto de coparticipação. Eu falei, olha, mas hoje eu não tenho outra opção. Se você quer ir sem coparticipação, você tem que ir para um plano pessoa física de uma operadora verticalizada. Você tem mais de 44 anos, como você tem a Med Senior e a Best Senior aqui no estado, por exemplo, que você tem a Prevent Senior em São Paulo e que a Med Senior e a Prevent Senior atua no Rio de Janeiro, Sim. e que você vai ter oferta para plano pessoa física, que tem outras benesses aí, com a questão de reajuste e tudo, que aí exige um outro tipo de estrutura da operadora. Agora, para o plano empresarial corporativo, a questão da coparticipação, quando a empresa custeia isso e desconta do funcionário,
É questão de regular quando tem esse turnover de colaboradores, né? Que chega o extrato depois, ele tem que prever, provisionar um desconto, porque ele desliga e acaba que a empresa assume. Mas a coparticipação, ao meu ver, ela é positiva. Quando ela não é muito ofensiva ou ostensiva ali na sua conta, e quando a tabela é clara, eu vejo que ela é positiva e é produtiva. Vale a pena, porque quando você compara sem o desconto, fica muito mais caro pela estatística de utilização ao ano para o homem, 2 consultas, e para a mulher, 4 consultas, e para cada consulta, 2,5 exames. Vamos arredondar para 2 aí, né? Às vezes 2, às vezes 3. Eu acho que ainda vale a pena. É uma solução viável financeiramente, mas eu acho que a coparticipação ela tem que ser mais bem trabalhada, sabe? O cliente precisa entender essas contas, porque na hora que a gente começa a explicar isso aqui, parece que a gente está botando um monte de caraminhola na cabeça do cliente. Mas é aquilo, é atividade financeira. É, No momento que você está transferindo o risco para alguém, é uma atividade financeira. Na hora que você está pegando alguém, que você está pegando, que vai administrar os teus gastos com saúde, é uma atividade financeira. Só que as pessoas não estão acostumadas a falar assim, quantas vezes eu fui no médico ano passado? Eu fui 2 vezes. Aí eu fiz 4 exames. Então, se eu fizesse isso, seria quanto? R$ 400. Legal. Quanto é que eu economizo no final? Porque tem principalmente quem tem plano executivo, eu estou vendo que tem muita gente descendo de nível, aquela coisa do executivo indo para um plano especial. Então, não, porque eu tinha R$ 200 de reembolso. Você fala, olha, você vai cair para 160 ou vai para 130. O grande problema é o seguinte, você usava a diferença no seu imposto de renda, você vai continuar usando a diferença do seu imposto de renda. Só o que as pessoas estão tentando fazer é o seguinte, se eu colocar uma coparticipação de 30%, vai ser gerado um relatório para você de quando isso for pago, quando isso foi gerado e a data de corte, chega na operadora e da operadora vai para o cliente, e você vai ter poupado esse dinheiro, você pode fazer várias coisas com esse dinheiro. Você pode aumentar o seu seguro de vida, você pode mudar as características do seu seguro de vida, colocando doenças graves, colocando DIH, colocando DIT. Você pode começar a fazer uma aplicação com esse dinheiro, com essa sobra, num fundo qualquer, que você possa vir a usar, inclusive em despesas hospitalares. Mas aí a gente chega na questão da cultura. Isso é uma discussão muito comum lá fora. Porque aqui não. quando as pessoas começaram, a Prudential começou aquela coisa de life planner, na verdade, o papel do corretor de seguros é fazer esse life planner para você. É chegar para você e dizer assim, olha só, porque lá você tem outros fatores agregados a seguros, como você tem os prestamistas que você tem para pagar os empréstimos, ou pagar a tua casa, ou outra coisa. Então você tem uma estrutura securitária que seguros faz parte da tua vida. Você vê episódio dos Simpsons falando sobre seguro. Aquele Fresh Prince of Bel-Air, do Will Smith, falando sobre seguro. Ele compra um carro, o tio dele fala assim, você não sai daqui sem seguro porque você está em Bel-Air, se você atropelar alguém, ferrou. Então, a gente É, não tem essa discussão. O que a gente tem é uma discussão, principalmente das pessoas falando assim, plano de saúde é caro, eu não usei, eu tenho que usar. Essa é. linha de raciocínio ela é absolutamente mortal. Então, quando a gente chega e começa a fazer uma discussão sobre as empresas compactando, ficando menores, e as cooperativas também, porque ninguém entendeu o que a Unimed fez até agora aqui no Rio. E você pergunta para médico, você fala, aí só ouve muitos médicos reclamando. Eu entrei porque tinha um plano de saúde, agora eu faço parte de uma cooperativa. Para que eu faço parte da cooperativa? Para atender um plano que não é mais o meu? E você tem um problema de difusão que é o impacto dentro dessas operações. Porque a área meio vai ser sacrificada. E você não sabe até que ponto eles vão matar essa área meio, que é onde tem um grande custo, porque tua área fim você não pode deixar de pagar, e tua área de venda você não tem que deixar de pagar. Mas o meio se ferra. Então, você começa a ter aquilo que a gente fez, a gente conversou, acho que foi na primeira, não sei se a gente discutiu isso na nossa primeira live, ou a gente discutiu extra live, que é a questão do tipo de atendimento que as pessoas começam a ter, que é o famoso Foi na chatbots, primeira, a gente falou alguma coisa sobre né? isso. E a gente É, começa a ter uns problemas do mercado de saúde ficando cada vez maior, porque ele voltou a crescer pós-pandemia, mas ele cresceu de uma maneira ruim, porque ele cresceu com o envelhecimento da carteira.
e não É, com as pessoas que levaram susto na pandemia, porque as pessoas agora também estão. Porque a gente está num momento também que eu acho interessante. A gente está avaliando o impacto da pandemia, que passados 3 anos começam a sair agora os relatórios sobre os remédios, sobre as vacinas, sobre o efeito, que é o normal. Você testa alguma coisa, você tem um histórico que agora a gente está começando a ver. Então a gente começa a ver que alguns sustos que foram dados acabou colocando muitas pessoas fora do planejamento de saúde, porque perderam o emprego, porque grande parte do plano de saúde eles são empresariais, e a gente vê que essas pessoas acabaram não voltando ao nível anterior. E a captação financeira voltou pelo envelhecimento do plano e pelos aumentos que a gente teve na carteira envelhecida, principalmente os planos coletivos por adesão. Então, quando a gente estava falando sobre regulação, sobre essas empresas fechando, é horrível que o mercado esteja comprimindo. É horrível. é. E você tocou em alguns pontos aí que são importantes, né? Envelhecimento de carteira e envelhecimento da população, né? Por exemplo, você tem envelhecimento da carteira da operadora, né? Que é o seguinte: se eu estou perdendo clientes e eu estou reajustando o preço e o poder econômico e aquisitivo das pessoas está diminuindo em função do cenário econômico, seja lá quais sejam os motivos, pandemia, pós-pandemia, tributo, aumento de preço, inflação, né? Aquilo tudo. O que acontece? As pessoas tendem a sair do plano, um mercado novo se abriu de telemedicina, de cartão de desconto, de clínica popular, que começou a pegar. A própria estruturação do SUS, né, em algumas regiões, como você colocou da última live, foi na segunda, que às vezes as UPAs atendem bem a população ali, o SUS atende bem, de acordo com a questão demográfica de cada região. Então, você Sim, tem um acesso menor à saúde privada por questão do poder aquisitivo. E aí você tem o envelhecimento da população alinhado com o envelhecimento de carteira, perda de beneficiários e um aumento de reajuste nos planos empresariais e um teto no plano individual. Isso faz com que as operadoras tenham preços um pouco menos competitivos, mais caros ou uma coparte maior, uma coparticipação, né? Então isso sim. faz com que essas empresas acabem buscando produtos mais em conta, mais baratos, até público de classe A e B. Você começa a ver uma procura de pessoas que ficam, eu sinto até um certo, digamos assim, um certo embaraço da pessoa na hora que quer fazer isso, e que não é problema algum, porque se a gente olhar friamente para o plano de saúde, cara, você tem que ter um alto custo ali coberto, né? O ideal é que nas operadoras não tenha coparticipação em eventos de alta complexidade de internação em hospitais, né? A não ser que seja um plano hospitalar, mas a parte ambulatorial. Ambulatorial aí, para quem está assistindo, é consulta e exame, resumidamente, né? Que ali tem medicamento, tem OPME, tem MATMED, que eles chamam lá dentro da operadora dessa forma. Então, quando você não tem a participação em eventos hospitalares, isso fica menos ofensivo para o consumidor e vai para a parte ambulatorial. Mas alinhando tudo isso, você olha para o mercado de aquisições aí que o pessoal tem vindo e você vê empresas que não são do segmento, precisando ter um tempo de vivência naquele segmento para almejar aquele resultado, que vão na verticalização, ou seja, eu tenho um hospital que é meu, eu tenho uma clínica que é minha, um grupo de clínicas, isso aqui dá certo. Elas apostam muito nesse sentido, né? Nessas aquisições, as grandes aquisições foram nesse sentido, e as operadoras que cresceram também novas conseguem sustentar dessa forma, com recursos próprios, não com uma rede totalmente aberta. Por quê? Chega um ponto que a ANS, na regulação das operadoras, como tudo é cruzado hoje, né? Imposto de renda, você pega lá a declaração, tudo isso é mapeado na Receita, até os investimentos em marketing, tudo isso a operadora é obrigada a declarar nos seus balanços também, que são públicos. Então, há um cruzamento dessas informações, mas você, do outro lado, você tem uma negociação com a rede credenciada, que em alguns momentos ela fica complicada, porque você tem glosas lá, né? Aquela coisa que, peraí, você me cobrou isso aqui, mas você não usou. Isso aqui você está me cobrando 2 a mais, 3 a mais. É um item um pouco polêmico que aí precisa ouvir mais o lado da operadora, que não é só uma defesa nossa do operador, é uma defesa do entendimento desse mercado, que é necessário, mas você vê que não se avança muito porque regula um lado, mas não está olhando o outro. Eu acho que tem que olhar o outro lado também da rede, que eu sei que é muito complicado, mas esse lado é que equilibra para o consumidor essa oferta de preço, que a operadora vai justificar com relação a essa questão empresarial, que ainda se sustenta pela concorrência. Mas numa concentração de mercado,
Se você chegar a poucas operadoras ofertando isso, ainda mais quando você olha regiões, é necessário que a agência olhe, junto com a Anvisa, desenhe algo do tipo, para olhar esse outro setor também para equilibrar a conta. Porque hoje ainda tem concorrência para você, a operadora, ter o receio de perder um cliente. Peraí, eu estou perdendo uma empresa de 5 mil vidas aqui, não dá. Deixa eu rever o preço aqui, estou perdendo minha carteira de PME aqui, deixa eu rever o índice aqui da carteira para não perder para o concorrente. Tem aniversários de operadoras aí anuais que são alinhados ali, né? Ele reajusta um pool de empresas, mas é sempre na mesma data. Aqui, no Espírito Santo, as operadoras correram para a mesma data, que é novembro, né, praticamente, onde se negocia o pool, né? Que aí você tem ali, todo mundo fica esperando o outro dar o reajuste. Espera aí, quanto você vai dar, quanto vai dar, já saiu a tabela, já não saiu. Então você acaba fazendo esse tipo de ajuste. Mas vai chegar um momento que a agência precisa se aliar a outros órgãos de saúde que sejam a Anvisa, com o SUS e tudo mais, para poder integrar isso, para poder olhar o outro lado da moeda que gera impacto aqui na regulação e na oferta de preços também, né? Então, isso faz com que o consumidor tenha mais produtos, que as operadoras tenham mais apoio da agência para serem mais competitivas. Não estou falando que ninguém aqui é anjinho, santinho e tal, lógico. Tem muita eficiência de despesa administrativa, eficiência de atendimento a cliente, de relacionamento. Isso tudo é importante para o cliente. Ele não olha só para o preço, né? E a gente acaba vendendo plano de saúde, comercializando, dando consultoria para a empresa, olhando sempre o quê? O preço. Não, tem que olhar o preço. Nunca se olha o benefício, porque as empresas estão ficando estranguladas. Não tem justificativa plausível no estudo que foi feito até pela Amil, há uns 6 anos ou 8, se eu não me engano, que hoje a gente já vive essa realidade, que você hoje, o plano de saúde em grandes empresas, ele é mais oneroso do que, ou tão oneroso quanto a folha de pagamento, dependendo do que você tem ali. É a segunda maior despesa, né? Não é igual a folha, mas é a segunda maior Sim. despesa depois da folha. E você já tem isso hoje nas empresas. Tem empresa que opta, olha, eu não vou mais dar o plano para os dependentes, empresa que dava mais benefício, agora vou só dar para o titular. Isso tudo visto que o mercado ele também mudou, né? Então, é aquilo que a gente falou, de produtos regionalizados, aquilo tudo. Agora, tem um negócio que é interessante, estava falando, que me lembrei aqui agora. Até pouco tempo atrás, o PME ele tinha dois tipos de corte só. Funcionários, sócios, diretores. Acabou. E agora você começa a ter uma série de empresas. O PME, aquele que era algo normalmente pequeno, foi para 99 vidas. E você começa a ter agora o seguinte: as pessoas começaram a fazer vários tipos de corte, colocar uma quantidade maior de produto, e isso acaba gerando uma confusão em termos administrativos, que você começa a ter produto bronze Rio, produto bronze Petrópolis, produto bronze Nacional, produto bronze Niterói, produto bronze Vitória. E você começa a ter, aí começa assim, como é que o cara, aí, o cara entende que ele tem um produto, mas o outro tem um produto que é mais ou menos similar, mas não é a mesma coisa. E você não pode esticar isso muito, porque senão você tem problema trabalhista. Então, eu acho que a simplificação que você tinha antes de tentar cortar os produtos e fazer uma política interna, simplesmente hoje é o seguinte: você quer ajustar o teu produto, você pede para o RH às vezes fazer um malabarismo louco de produto ou de classificação de produto, e o RH você tem alguns tipos de RH. Tem aquele grupo que fez psicologia, que está preocupado com o ser humano quanto à relação, e fez o pessoal que fez administração, que entende que tem que ter uma troca entre os dois lados da moeda. Tem o pessoal que fez economia, que aí ferrou, porque é o pessoal que é ligado ao departamento financeiro e tem uma visão mais curta de relacionamento de trabalho. E é aquele pessoal que fez belas artes. Né? Aí está pensando de uma outra maneira, meio complicado, né? De maneira mais telúrica. Mas o que a gente tem hoje é complicado, que o que era teoricamente simples em termos estruturais começou a ficar com uma quantidade de detalhes. Você tem uma quantidade agora de detalhes de cobertura, você tem uma quantidade de detalhes agora de abrangência geográfica, você tem agora a questão de coparticipação. Se tem coparticipação total, se não tem, aquela briga que comeu solta sobre a questão do autismo. Se é doença, se não é doença, como é que dá, como é que vai funcionar a CPT, como é que não funciona. Isso foi uma briga nos últimos 2, 3 anos sobre autismo, que hoje você acaba chegando
que algumas operadoras falam assim, olha, isso não é doença, eu vou dar as terapias, mas eu não vou dar, mas eu vou dar CPT por uma cirurgia. Mas Então você começa. CPT para quê? Aí é que tá, começou, ó, ele tem, aí começa, ele tem uma classificação FD84, então se ele se arrebentar, aí você fala assim, mas isso não vai funcionar, porque se a criança chega lá com a perna quebrada, simplesmente Foi você vai outro colocar um motivo, não foi gesso, autismo. Ela estava correndo e caiu. porque é criança, É, e tem a lei da gravidade, e é. ela vai quebrar a perna porque ela é criança, independente do que ela for. Você começa a ter umas discussões que não eram para você ter. Que as pessoas. E como tem o chatbot, você não chega mais no ser humano. Então você já se fica um pouco chateado e vai logo para o jurídico. Que o É. jurídico Esse é um você. ponto. Eu queria entrar nesse ponto aí que você falou que é polêmico, mas é interessante para o cliente, né? Que eu tenho muita demanda de clientes que têm criança com autismo. Na verdade, eu não acho que o autismo aumentou. O espectro autista que foi detectado mais atualmente, Isso. porque a gente não detectava, falava, não, aquele ali é assim, é assado. Tinha vários amigos nossos da infância na época que podia falar que hoje tudo é bullying, né? Não, fulano é assim mesmo, ele é meio assim na dele, né? Uhum. E aí você tinha o espectro autista hoje, ele é mais mapeado, né? Detectável desde cedo e para se tratar também. Mas o que que acontece? O problema é que o autismo ele tem um custo maior realmente dos profissionais, que tem dois métodos, né? O DIR e o APA. Então, é, se eu não me engano, são essas as nomenclaturas, e que são. Um tem um efeito condicionante, vão lá para o behaviorismo, que é mais de curto prazo, Uhum. né? Para a criança fazer suas atividades e tal. O outro tem um de mais longo prazo, que vai deixar a criança mais independente, né? A questão é que os dois têm um custo alto. Se você for olhar o ticket médio de uma criança, de 100, 200 reais que sejam, não paga essa terapia que ela tem que fazer ali Sim. pelo número de sessões que vai se liberar. Então, realmente, a operadora precisa ter um ponto de equilíbrio para poder sustentar aquilo, até por conta desse mapeamento maior. A questão é que eu entendo que não é um exercício fácil, mas precisa ser feito, por isso que eu falei dessa regulação junto com a ANS, com a Anvisa, com o SUS. Por quê? Pode ser feita a parceria público-privada aí para esse tipo de atendimento ou uma verticalização da própria operadora para aquilo, para diluir aquele risco na carteira dela. A Sim. questão é que tem muitos riscos ali pós-pandêmicos que nesse momento se tornaram mais difíceis, porque na pandemia todo mundo trancou, né? Não vai Sim. para lugar nenhum, não pode. Foi um terrorismo, uma coisa de louco também, não vou entrar aqui em polêmica, mas era uma coisa de louco, né? De passar a ambulância com sirene ligada. Eu já segui uma ambulância aqui e não tinha ninguém dentro. Então, assim, eu parei para ver. Não tinha ninguém. Então, o que acontece? Isso gerou um pavor na população. Eu entendo até a estratégia qual foi para as pessoas ficarem por conta dos hospitais. O pessoal começou a achar que tinha que ficar em casa para não ficar doente, que é para não se adoecer. Na verdade, não era, para não superlotar os hospitais, para não correr risco. Então, mas isso depois da pandemia, isso mascarou muito o resultado das operadoras. Então, isso junto com a detecção de maior espectro autista na população infantil, junto aos planos, há um exercício aí das operadoras de fazer um acordo, fazer captation em parceria, abrir uma clínica que seja própria, verticalizar naquele sentido, ou elas entre si, porque a gente fala tanto de planejamento, né? Que hoje você tem que olhar a concorrência para planejar junto a alguns pontos. Eu acho que a dor de um é a dor do outro. Se junta aqui, ó, vamos abrir um centro clínico de tratamento especialista, referência para tratamento de público autista. Vamos direcionar todo mundo para lá e ser subsidiado pelas operadoras aqui. A gente faz um AT, um esquema de cooperativa, de mutualismo, não sei como vai ser. Só sei que assim, tem várias opções, mas é que cada um fica na sua caixa conversando, né? Aí todo mundo pode escutar do mercado para falar, não é tão simples assim, ok, gente, mas solução tem, basta a gente buscar. A Sim. dificuldade gera solução, né? Na minha perspectiva, eu vejo que talvez a gente não esteja preparado, não esteja maduro o mercado para isso, mas eu vejo que o caminho é esse, pelo que a gente escuta em todas as vertentes aí de administração, de gestão e planejamento estratégico, né? Isso se falava muito por onde eu passei. Então a gente tem que tirar essas coisas da teoria e botar na prática. Agora, voltando só a um tema que você colocou ali, não quis falar para não tirar seu raciocínio, é outra coisa, planos, fazer vários tipos de plano, bronze, ouro, prata, é tanta criatividade, você não tem, eu não sei nem que nome inventar para um produto novo, mas inventar produto 1, 2, 2.1, porque é muito nome. E você tem a suspensão também da agência de comercialização por NIP, né? Que aí, que na verdade
isso gera uma suspensão de determinados produtos, e que a operadora às vezes registra outro produto para ficar na fila, bota umas vidas lá para não deixar de ter, para não perder o registro, e acaba botando outro que é o mesmo produto. Então gera essa percepção de que, peraí, meu produto é um pouco parecido com esse aqui, só tem um nome diferente, né? Seja o produto o nome da cor da carteira, seja o produto o nome de um metal precioso, ou seja o nome de uma flor. Mas isso acaba gerando uma confusão muito grande, até para a própria venda. Quando a gente vai indicar para um cliente a rede no site, né? Que a rede hoje não tem mais o livro, né? Que você falou da última vez, aquele glossário, Best-seller. aquele best-seller, né? Então você encaminha um link da rede. Olha, tá aqui o link, você pode procurar o produto tal. Rapaz, você vai rodar uma lista de umas operadoras dele, tanto produto antigo, tanto produto louco. Tem um nome lá, sem não sei o quê. Blá, 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 blá. Tem nome, sobrenome e tem árvore genealógica em alguns lá embaixo, quando você olha. Sim. Então, o cliente não sabe nem onde procurar o produto e a gente também às vezes se perde, né? Então, acho que o raciocínio em cima disso o resumo é esse. Não, eu É acho que. difícil. Não. É aquela. Nosso papel é facilitar, né, Ed? Não, É mas olha justamente só. traduzir isso para o cliente. O papel da gente é tentar agregar um ponto de vista externo, inteligente e, acima de tudo, mostrar para ele uma outra posição fora. Porque a partir daí, uma das coisas que eu acredito é que nunca vai acabar de ter são pessoas que são capazes de acrescentar inteligência em qualquer modelo. Que todo modelo precisa ser constantemente alimentado, né? Então, até porque quando você fala, pá, inteligência, amigo, o pessoal estratificou matematicamente, não quer dizer que aquilo ali seja o último passo do negócio. É. Mas o que você pode acrescentar, o teu diferencial hoje, principalmente planos de saúde individuais e PME, é inteligência. É você passar para a pessoa, às vezes, até na colocação da venda, já resolvendo os problemas que você sabe que são comuns, que a pessoa vai te perguntar. Porque você já tem aquela coisa que você está falando do treinamento das pessoas. Porque, infelizmente, a gente tem um probleminha que é o seguinte: muita gente, quando fica desempregada, começa a vender alguma coisa. Quando começa a vender alguma coisa, esbarra muito em plano de saúde. Porque ele tem uma primeira onda de vendas, ele dá um suspiro grande, que é vender para 3, 4 pessoas, e para quem está muito duro, você fazer uma venda de um produto que ele receba como vendedor no primeiro momento, vai receber lá 150% de alguma coisa. Que o cara começou, normalmente ele recebe um valor menor, depois ele vai aumentando, chega de repente a 300, você começa a pegar um percentual do negócio e a vida segue. Então, dá aquele negócio, você diz assim, puxa, eu consegui fazer essa venda que eu não precisei, teoricamente, de um esforço técnico maior. Que é um problema que eu tenho e que você tem. Pela experiência que a gente tem, a venda para a gente não é só estalar o dedo. É um nível de estratificação maior, um nível de explicação muito maior, um nível de pesquisa muito maior, um nível de querer explicar para o cara, porque você já sabe que pode vir a acontecer na frente. Então, na hora que você traz isso, você mostra todo o teu arcabouço de estudo e de inteligência que você pode agregar, que é o teu grande diferencial em cima de uma coisa que é tabelada. A gente toma muito cuidado, né, Elis? Assim, quando eu vou ofertar um plano, por exemplo, sem citar nomes, ó, dinheiro rápido de gestores apenas entrega as tabelas na mão dos vendedores. O Kim Cunha aqui. Kim, grande Kim, obrigado, viu? Quem está colocando isso, realmente é o que você está falando, né? É o que o Elis falou aqui, Kim, você está certo. Dinheiro rápido, gera ali, acaba não tendo uma profissionalização, e aí bota a tabela na mão e ganha o dinheiro, né? Que são vendedores. Na verdade, o nosso mercado, não tenho nada contra os vendedores, eles são importantes em muitos momentos, Sim. mas eu vou dizer assim, quando a gente não conhece o risco de alguma coisa que está mexendo, é a mesma coisa que você está mexendo com pólvora sem saber que aquilo pega fogo, né? Então, eu tô mexendo, tô brincando, rapaz, se você jogar uma faísca, isso aí vai queimar tudo aí, vai queimar aquelas folhas, vai chegar na casa lá, vai queimar você, vai queimar todo mundo, vai explodir aquele galão de gasolina. Então, toma cuidado. Então, é a mesma coisa quando a gente olha para um cliente fazendo uma transição, principalmente os menores, porque o maior cliente que tem mais de 30 beneficiários, entra todo mundo no plano, o item carência, você não se preocupa. Né? Que isso, para mim, é o fator um dos mais importantes, é o cliente ter a garantia de atendimento de algum tratamento que ele já está em vista. Outro ponto é a omissão ou a indução à omissão de riscos já existentes. Você contrata a fatura para um cliente de 400 mil, sabendo que ele tem 500 mil de utilização de 3 pessoas que estão internadas a longo prazo e que não tem perspectiva de saída. Isso, para mim, é primordial numa negociação, porque esse contrato desse cliente pode ser cancelado por omissão, por fraude, uma série de fatores que o mercado às vezes ignora,
principalmente nas empresas menores, e esse contrato pode ser denunciado e o corretor também ser iniciado, né? O consultor, seja lá quem for, comercializou isso. Esses são pontos que são importantes, porque na hora que a gente vai, por exemplo, intermediar uma solução dessa, a gente olha posição da operadora, a qualificação dela na agência, olha a perspectiva de mercado, isso que a gente está falando aqui. Olha, eu já vi operadora aqui que o cliente chegou e falou para mim, olha, eu quero essa aqui, essa fulana aqui. Eu falei, olha só, já tivemos Beltrana, fulana, ciclana e agora Joana. Nada contra a Joana, só saiu na minha boca. Mas, olha, Joana não sei se... Não, é porque saiu. Tá, Nenhum nome foi nome próprio. tá. Sim, Mas assim, então, dias atuais. Mas assim, o que acontece? Esse aqui eu não indico para você, porque eu não sei se esse preço sustenta essa rede aqui. 6 meses depois aconteceu que não perdeu o credenciamento. Então, nada contra a operadora. Uma operadora nova, principalmente, é muito mais difícil você fazer o lastro para manter equilíbrio de rede. Nada contra, mas é aquilo. Se está combinado com o cliente quer navegar naquele preço, sabendo que lá na frente vai ter que mudar, e está combinado e ele quer mesmo assim, ok, acaba que o cliente toma a decisão dele, né? Então, se for combinado e for às claras, ok, mas se você fez às cegas, eu não entendo a decisão que é tomada dessa forma. até você tem responsabilidade civil atrelada ao contrato, né? É, Agora, eu acho que a gente está fazendo aqui nossos famosos 45 minutos de live, né, perfeito, né? o que já nos deixa quase praticamente dando adeus a todos, que é o seguinte que a gente pode conversar, é que muitas vezes é mais fácil você administrar uma conta específica de um segurado seu do que deixar dentro do seguro. Tirar essa conta para fora e fazer o pagamento direto negociado e deixá-la dentro do plano de saúde, com explosão, com aumento. Porque as pessoas esquecem que, por mais que você fale em atuária, o corte é financeiro. É. O corte de sinistro de pagamento é financeiro. Então é algo que a gente possa vir a conversar muito e numa próxima, nossa quarta, eu proponho que a gente faça uma festa quando nós cheguemos a 10, uma festa aqui, um bonezinho, um champanhe ou grapete. Eu só não aconselho ninguém a, por favor, tomar Fanta uva e comendo baconzitos, o resto vale tudo. E, Daniel, olha, muito obrigado por permitir fazer essas elucubrações sobre planos de saúde. É um prazer estar essas quartas-feiras conversando com você. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Ah, e se você tem uma operadora de plano de saúde, quer patrocinar a gente? Nós aceitamos o patrocínio de vocês. E trazemos para a conversa. Exatamente. Até porque, brevemente, a gente vai começar a falar sobre planos, de maneira independente, Exatamente. que é o correto. E você que é RH que está com dúvida, Imparcial. só nos ligue. E se você é RH, tem dúvidas e seu corretor não é especializado na área, peça para ele ligar para a gente. Fazemos parcerias e desenhamos projetos. Daniel, cara, muito obrigado como sempre. Eu que agradeço, Obrigado mesmo. meu amigo. Um prazer revê-lo e até a próxima quarta, gente. Hélio, Até obrigado. quarta, gente. Um abraço, cara. Um abraço. Aparece o trocinho ali, o cara é foda. Parece, eu botar a mão aqui, faz outro, solta fogos, é uma loucura. Uma boa noite.